Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 27. Brincando de faz de conta. Confessarei minha heresia. Não vou retirar as coisas que disse, independentemente das exigências dos fervorosos. De Sacramentadora. Prefácio. Os sons de políticos discutindo chegavam aos ouvidos de Shallan enquanto ela desenhava. Estava sentada em um banco de pedra nos fundos da grande sala de reuniões perto do topo da torre. Levaram uma almofada para se sentar, e Padrão zumbia alegremente no seu pequeno pedestal. Ela tinha os pés para cima, as coxas sustentando o caderno de desenho, os dedos dobrados sob as meias na beirada do banco diante dela. Não era uma das posições mais dignas. Radiante teria morrido de vergonha. Na frente do auditório, Dalinar estava diante do mapa brilhante que Shallan e ele, combinando de algum modo seus poderes, conseguiam criar. Ele havia convidado Taravangian, os grão-príncipes, suas esposas e suas escribas principais. Elhokar viera com Kalami, que estava lhe servindo de escriba ultimamente. Renarin estava ao lado do pai, no seu uniforme da Ponte 4, com um ar desconfortável. Igual a sempre, basicamente. Adolin estava ali perto, relaxado, os braços cruzados, vez ou outra sussurrando uma piada para um dos homens da Ponte 4. Radiante deveria estar lá embaixo, envolvida na importante discussão sobre o futuro do mundo. Em vez disso, Shallan desenhava. A luz era tão boa ali em cima, com as amplas janelas de vidro. Estava cansada de sentir-se presa nos corredores escuros dos níveis inferiores, sempre com a sensação de estar sendo vigiada. Ela terminou seu desenho, então o inclinou na direção de Padrão, segurando o caderno com a mão segura coberta pela manga. Ele ondulou de seu posto para inspecionar o esboço dela. A fenda obstruída por uma figura amassada com olhos protuberantes e inumanos. Murmurou Padrão. Sim, está correto. Tem que ser algum tipo de espreno, certo? Sinto que eu deveria saber. Isso é uma coisa de muito tempo atrás. Muito tempo. Shallan se arrepiou. Por que está aqui? Não sei dizer. Replicou Padrão. Não é uma coisa nossa. É dele. Um antigo espreno de Odium. Que ótimo. Shallan virou a página do seu caderno e começou outro desenho. Os demais continuavam falando sobre a coalizão, com Tailena e Azir sendo citados novamente como os países mais importantes a convencer, agora que Iri havia deixado completamente claro que se unir ao inimigo. Luminosa Kalami, disse Dalinar. O último relatório listava uma grande reunião do inimigo em Marat, não era? Sim, Luminobre, respondeu a escriba junto da escrivaninha. Marat do Sul. O senhor teceu a hipótese de que a baixa população da região induziu os esvaziadores a se reunirem lá. Os irialianos aproveitaram a chance de atacar a leste como sempre quiseram fazer, disse Dalinar. Eles tomarão Hira e Babatharnum. Enquanto isso, áreas como Triax, por volta da metade sul do centro de Roshar, continuam incomunicáveis. A luminosa Kalami assentiu e Shallan levou o lápis de desenho aos lábios. A pergunta trazia uma implicação. Como era possível que cidades ficassem totalmente incomunicáveis? As grandes cidades, em especial portos, tinham centenas de telepenas em operação. Todo olhos claros ou comerciante querendo vigiar os preços ou manter-se em contato com territórios distantes possuía uma. As telepenas de Kholinar haviam começado a funcionar assim que as Gran Tormentas voltaram, e então haviam sido cortadas, uma a uma. Os últimos relatos alegavam que exércitos estavam se reunindo perto da cidade. Então, nada. O inimigo parecia ser capaz de localizar telepenas, de algum modo. Pelo menos, eles haviam enfim recebido notícias de Kaladin. Um único glifo simbolizando o tempo, dando a entender que deviam ser pacientes. Ele não conseguia chegar a uma cidade para encontrar uma mulher que servisse de escriba, e só queria que soubessem que estava em segurança. Partindo do princípio de que outra pessoa não havia pegado a telepena e falsificado o glifo para despistá-los.
O inimigo está investindo contra os sacroportais, decidiu Dalinar. Todos os seus movimentos, exceto pela reunião em Marat, indicam isso. Meus instintos dizem que esse exército planeja contra-atacar em Azir, ou até mesmo fazer a travessia e tentar assaltar Jakeved. Eu confio na avaliação de Dalinar, acrescentou o grão-príncipe Aladar. Se ele acredita que esse caminho é provável, então devemos escutá-lo. Pá! Resmungou o grão-príncipe Hur. O homem ceboso estava recostado contra a parede oposta aos outros, mal prestando atenção. Quem se importa com o que você diz, Aladar? É incrível que consiga enxergar, considerando o lugar onde anda com a cabeça enfiada. Aladar girou e estendeu a mão para o lado em uma postura de invocação. Dalinar o deteve, como Hruthar certamente sabia que ele faria. Shallan sacudiu a cabeça, deixando-se envolver cada vez mais no seu desenho. Alguns esprenos de criação apareceram no topo do seu caderno. Um deles na forma de um sapatinho, o outro do lápis que ela estava usando. Era um esboço do grão-príncipe Sadeas, desenhado sem uma lembrança específica. Nunca desejara acrescentar ele à sua coleção. Ela terminou o esboço rápido, depois folheou até achar um esboço do Luminobre Perel, o outro homem encontrado morto nos corredores de Uritiro. Tentara recriar seu rosto sem ferimentos. Ela alternou entre os dois desenhos. São parecidos, concluiu Shallan. Mesmos traços bulbosos, compleição similar. As duas páginas seguintes eram imagens dos dois papaguampas. Eles também se pareciam em certa medida. E as duas mulheres assassinadas? Porque o homem que havia estrangulado a esposa havia confessado aquele assassinato, mas depois jurara que não matara a segunda mulher, uma já era o bastante para que fosse executado. O tal espreno está imitando a violência, ela pensou, matando ou ferindo conforme os ataques dos dias anteriores. Um tipo de personificação? Padrão zumbiu baixinho, chamando sua atenção. Shallan levantou os olhos e viu alguém indo calmamente na sua direção. Uma mulher de meia idade, com cabelo negro e curto, cortado quase rente à cabeça. Ela usava uma saia longa e uma camisa de botões com um colete. Traje de comerciante taileno. O que está desenhando, Luminosa? Perguntou a mulher em Vedeno. Ouvir seu próprio idioma de modo tão súbito foi estranho para Shallan, e sua mente levou um momento para entender as palavras. Pessoas, respondeu Shallan, fechando o caderno. Gosto de desenhar figuras. Foi você que veio com Taravanjan, a manipuladora de fluxos dele. Malata, disse ela. Embora eu não seja dele, eu vim com ele por uma questão de conveniência, já que Faísca sugeriu que a gente olhasse Urithiru, agora que ela foi redescoberta. Ela contemplou o grande auditório. Shallan não via nenhum sinal do espreno dela. Você acha que nós realmente enchíamos essa câmara inteira? 10 ordens, disse Shallan. A maioria com centenas de pessoas. Sim, acho que podíamos preenchê-la. Na verdade, duvido que todo mundo de todas as ordens coubesse aqui. E agora somos 4, disse ela, distraída, espiando Renarin que estava ao lado do pai, rígido e suando sob os olhares ocasionais das pessoas. 5. Há um carregador de pontes voando pelo mundo. E esses são apenas aqueles de nós reunidos aqui. Certamente há outros como você, que ainda estão procurando uma maneira de chegar até nós. Se eles quiserem, replicou Malata. As coisas não precisam ser como eram antes. Por que deveriam? As coisas não saíram muito bem para os radiantes da última vez, não foi? Talvez, disse Shallan. Mas talvez esse também não seja o momento de fazer experimentos. A desolação recomeçou. Não é má ideia se basear no passado para sobreviver a ela. Curioso que a gente só tenha a palavra de alguns aletianos almofadinhas sobre toda essa história de desolação, hein, irmã? Shallan se espantou com a maneira casual como aquilo foi dito, junto com uma piscadela. Malata sorriu e retornou despreocupadamente para a frente da sala. Bem, ela é irritante. Murmurou o padrão. Vai ser pior quando ela começar a destruir coisas. Destruir? Pulverizadora. O espreno dela, gosta de quebrar as coisas ao redor. Eles querem saber como elas são por dentro. Que agradável, disse Shallan enquanto folheava seus desenhos. A coisa na rachadura. Os homens mortos. Devia ser o bastante para mostrar a Dalinar e a Adolin o que ela planejava fazer naquele dia, agora que todos os seus esboços estavam prontos. E depois, eu preciso pegá-la. Vou vigiar o mercado. Em algum momento mais alguém será ferido. E alguns dias depois, essa coisa vai tentar copiar o ataque. Talvez ela pudesse patrulhar as partes inexploradas da torre.
procurando pela coisa em vez de esperar pelo seu ataque. Os corredores escuros. Cada túnel parecia a linha impossível de um desenho. A sala ficara em silêncio. Shallan saiu do seu devaneio e levantou os olhos para ver o que estava acontecendo. Yalai Sadeas havia chegado à reunião, trazida em um palanquim. Estava acompanhada por uma figura familiar. Meridas Amaram era um homem alto, de olhos cor de caramelo, com um rosto quadrado e postura firme. Ele também era um assassino, um ladrão e um traidor. Fora pego tentando roubar uma espada fractal, prova de que o que o Capitão Kaladin dissera sobre ele era verdade. Shallan trincou os dentes, mas descobriu que sua raiva esfriara. Não havia sumido. Não, ela não perdoaria aquele homem por matar Helaran. Mas a verdade incômoda era que não sabia por quê ou como seu irmão havia sido morto por Amaram. Quase podia ouvir Jasna sussurrando. Não julgue sem maiores detalhes. Abaixo, Adolin havia se levantado e andado na direção de Amaram, bem no centro do mapa ilusório, rompendo sua superfície, fazendo-a ondular com luz das tempestades. Ele fitou Amaram com sangue nos olhos, embora Dalinar houvesse pousado a mão no ombro do filho, contendo-o. Luminosa Saes, disse Dalinar. Estou feliz que tenha concordado em se juntar à reunião. Seria bom contar com sua sabedoria no nosso planejamento. Não estou aqui pelos seus planos, Dalinar, respondeu Yalai. Estou aqui porque era um lugar conveniente para encontrar todos vocês juntos. Andei conversando com meus conselheiros nas nossas terras, e o consenso é de que o herdeiro, meu sobrinho, é jovem demais. Não é uma boa hora para que a Casa Sadeas fique sem liderança, então tomei uma decisão. Yalai, disse Dalinar, adentrando a ilusão até ficar ao lado do filho. Vamos conversar. Por favor. Eu tenho uma ideia que, embora não seja tradicional, poderia. A tradição é nossa aliada, Dalinar, replicou Yalai. Acho que você nunca compreendeu isso tanto quanto deveria. O Alto Marechal Amaram é o general mais condecorado e admirado da nossa casa. Ele é amado pelos nossos soldados e conhecido no mundo inteiro. Eu o nomeio regente e herdeiro do título da casa. Ele é, para todos os efeitos, o Grão-Príncipe Sadeas agora. Solicito ao rei que ratifique essa decisão. Shallan perdeu o fôlego. O rei Elhokar levantou os olhos do seu assento, onde aparentemente estivera perdido em pensamentos. Isso está dentro da lei? Sim, respondeu Navani, com os braços cruzados. Dalinar, disse Amaram, descendo vários degraus para se juntar ao grupo no fundo do auditório. A voz fez Shallan se arrepiar. Aquela dicção refinada, aquele rosto perfeito, aquele uniforme bem cuidado. O homem era o que todo soldado aspirava a ser. Eu não sou a única boa em brincar de faz de conta, ela pensou. Espero que nosso recente desentendimento não nos impeça de trabalhar juntos pelas necessidades de Elhokar. Falei com a luminosa Yalai e acho que a persuadi de que nossas diferenças são secundárias em relação ao bem maior de Roshar. O bem maior, repetiu Dalinar. Você se acha digno de falar sobre o bem? Tudo que fiz foi para o bem maior, Dalinar, respondeu Amaram, a voz tensa. Tudo. Por favor. Sei que pretende me processar juridicamente. Irei ao tribunal, mas vamos adiar isso até depois de Roshar estar a salvo. Dalinar fitou Amaram por um momento tenso e prolongado. Então finalmente olhou para o sobrinho e assentiu com um gesto seco. O trono reconhece seu ato de regência, luminosa, declarou Elhokar para Yalai. Minha mãe vai querer uma escritura formal, selada e testemunhada. Já está feito, disse Yalai. Dalinar encarou Amaram através do mapa flutuante. Grão-Príncipe, cumprimentou Dalinar por fim. Grão-Príncipe, respondeu Amaram, inclinando a cabeça. Canalha, disse Adolin. Dalinar se retraiu nitidamente, então apontou para a saída. Talvez, filho, você precise de um momento a sós. Sim, claro. Adolin se livrou da pegada do pai e saiu pisando duro. Shallan pensou apenas por um momento, então agarrou seus sapatos e caderno de desenho e se apressou em segui-lo. Alcançou Adolin no corredor, perto do local onde os palanquins estavam estacionados, e tomou seu braço. Oi, cumprimentou ela em voz baixa. Ele olhou para ela e sua expressão suavizou-se. Quer conversar? Indagou Shallan. Você parece mais zangado com ele do que antes. Não, murmurou Adolin. Só estou irritado. Finalmente nos livramos de Sadeas e agora aquele homem toma seu lugar? Ele sacudiu a cabeça. Quando eu era mais novo, o admirava.
Comecei a ter suspeitas quando fiquei mais velho, mas acho que parte de mim ainda queria que ele fosse como todos diziam. Um homem acima de toda a mesquinhez da política. Um verdadeiro soldado. Shallan não tinha certeza do que pensava sobre a ideia de um verdadeiro soldado ser o tipo que não se importava com política. O motivo de um homem fazer o que fazia não deveria ser importante para ele. Soldados não falavam daquele jeito. Havia algum ideal que ela não compreendia exatamente, um tipo de culto da obediência. De só se importar com o campo de batalha e com o desafio que ele apresentava. Eles caminharam até o elevador e Adolin pegou uma gema livre, um pequeno diamante que não estava encapsulado por uma esfera, e a colocou em um encaixe ao longo do parapeito. A luz das tempestades começou a ser drenada da pedra e a plataforma tremeu. Depois lentamente começou a descer. Remover a gema fazia com que o elevador parasse no andar seguinte. Uma simples alavanca, empurrada em uma direção ou na outra, determinava se o elevador subia ou descia. Eles desceram até passarem do andar superior, e Adolin postou-se junto do parapeito, olhando para o poço central que tinha um lado todo tomado por uma janela. Eles estavam começando a chamar aquilo de átrio, embora fosse um átrio com altura de mais de 20 andares. Kaladin não vai gostar disso, comentou Adolin. Amaram como um grão-príncipe? Nós passamos semanas na cadeia pelas coisas que aquele homem fez. Acho que Amaram matou meu irmão. Adolin girou o corpo para encará-la. O quê? Amaram tem uma espada fractal, disse Shallan. Uma armadura que já vi nas mãos do meu irmão Helleran. Ele era mais velho do que eu e deixou Jack-Heaved anos atrás. Pelo que deduzi, ele e Amaram lutaram em algum momento e Amaram o matou e tomou a espada. Shallan, aquela espada. Você sabe como Amaram a conseguiu, certo? No campo de batalha? De Kaladin. Adolin levou a mão à cabeça. O carregadorzinho insistiu que salvou a vida de Amaram matando um fractário. Amaram então matou o esquadrão de Kaladin e tomou as fractais para si. Esse é basicamente todo o motivo por que os dois se odeiam. A garganta de Shallan se apertou. Ah, esqueça isso. Não pense nisso. Shallan, disse Adolin, indo até ela. Por que seu irmão tentaria matar Amaram? Talvez ele soubesse que o grão-senhor era corrupto? Raios, Kaladin não sabia de nada disso. Pobre carregadorzinho. Todo mundo estaria melhor se ele tivesse deixado Amaram morrer. Não encare a informação, nem pense nela. Mas como seu irmão sabia? Perguntou Adolin, andando de um lado para o outro na plataforma. Ele disse alguma coisa? Nós não conversávamos muito, disse Shallan, entorpecida. Ele partiu quando eu era bem nova. Eu não o conhecia bem. Qualquer coisa para deixar aquele assunto de lado, pois ainda podia guardá-lo no fundo do cérebro. E não queria pensar sobre Kaladin e Helleran. Foi uma longa e silenciosa descida até os andares inferiores da torre. Adolin queria visitar novamente o cavalo do pai, mas ela não estava interessada em ficar lá sentindo cheiro de esterco. Foi para o segundo nível, rumo aos seus aposentos. Segredos. Há coisas mais importantes neste mundo, dissera Helleran ao seu pai. Mais importantes do que você e seus crimes. Meraise sabia de alguma coisa a respeito. Ele estava usando informações como se usavam doces para conseguir a obediência de uma criança. Mas tudo que ele queria dela era que investigasse as coisas estranhas de Urithiru. Isso era bom, não era? Ela teria feito isso de qualquer maneira. Shallan perambulou pelos corredores, seguindo um caminho onde os funcionários de Sebarial haviam fixado algumas lâmpadas de esfera em ganchos nas paredes. Trancadas e preenchidas com apenas as mais baratas esferas de diamante, elas não deveriam valer o esforço necessário para roubá-las, mas a luz que forneciam era também bastante baixa. Ela devia ter ficado lá em cima. Sua ausência certamente destruíra a ilusão do mapa. Sentiu-se mal em relação a isso. Será que havia uma maneira de deixar suas ilusões intactas ao se afastar? Elas precisariam de luz das tempestades para continuar existindo. De todo modo, Shallan precisara deixar a reunião. Os segredos ocultados por aquela cidade eram envolventes demais para serem ignorados. Ela parou no corredor e pegou seu caderno, folheando as páginas, olhando o rosto dos homens mortos. Ao virar uma página distraidamente, ela chegou a um esboço que não se lembrava de ter feito. Uma série de linhas retorcidas e enlouquecedoras, rabiscadas e desconectadas. Sentiu um calafrio. Quando foi que eu desenhei isso? O padrão subiu pelo vestido dela, parando sob seu pescoço. Ele zumbiu, um som incomodado. Eu não lembro.
Ela foi para a página seguinte. Ali havia desenhado um monte de linhas se espalhando de um ponto central, confusas e caóticas, se transformando em cabeças de cavalo com a carne rasgada, olhos arregalados, bocas equinas gritando. Era grotesco, nauseante. Ah, pai das tempestades! Seus dedos tremiam enquanto ela virava até a página seguinte, que rabiscara inteiramente de preto, usando um movimento circular, fazendo uma espiral até o ponto central. Um vazio profundo, um corredor infinito, alguma coisa terrível e incognoscível no final. Ela fechou o caderno com força. O que está acontecendo comigo? Padrão zumbiu, confuso. Devemos fugir? Para longe? Para longe, fora desse lugar. Não. Shallan tremeu, parte dela estava apavorada, mas não podia abandonar aqueles segredos. Precisava tê-los, possuí-los, torná-los seus. Ela virou bruscamente no corredor, tomando um caminho para longe do seu quarto. Algum tempo depois, chegou às casernas onde Sebarial abrigava seus soldados. Havia muitos espaços como aquele na torre, vastas redes de salas com leitos de pedra embutidos nas paredes. O Retiro fora uma base militar. Isso era evidente pela sua capacidade de abrigar de modo eficiente dezenas de milhares de soldados apenas nos níveis inferiores. Na área comum das casernas, homens relaxavam sem seus casacos, jogando cartas ou facas. A passagem dela causou reboliço, espantando os soldados, que se levantavam de um salto, debatendo entre abotoar os casacos e fazer uma saudação. Sussurros de radiante a seguiram enquanto ela caminhava até um corredor com vários cômodos, onde estavam instalados os pelotões individuais. Ela contou as entradas marcadas pelos arcaicos números aletianos gravados na pedra, então atravessou uma específica. Ela pegou de surpresa Vatha e sua equipe, que estavam sentados jogando cartas sob a luz de umas poucas esferas. O pobre Gaz estava sentado no penico em um banheiro no canto e soltou um ganido, puxando a cortina da entrada. Acho que eu devia ter pensado nisso, pensou Shallan, cobrindo seu rubor ao sugar um pouco de luz das tempestades. Ela cruzou os braços e olhou para os outros enquanto eles se punham de pé preguiçosamente e a saudavam. Só havia 12 homens agora. Alguns haviam encontrado outros trabalhos, outros morrido durante a Batalha de Narak. Em parte, ela havia esperado que todos acabassem indo embora, mesmo que só para que não precisasse pensar no que fazer com eles. Agora percebia que Adolin estava certo. Aquela era uma péssima atitude. Aqueles homens eram um recurso e, levando em conta tudo que acontecera, haviam sido admiravelmente leais. Eu tenho sido uma péssima empregadora, disse Shallan a eles. Não sei não, Luminosa, retrucou Rubro. Ela ainda não sabia como o homem alto e barbudo havia tomado conhecimento do seu apelido. O pagamento chega na data certa e a senhora impediu que muitos de nós morressem. E eu morri, disse Shob da sua cama, de onde fez uma saudação ainda deitada. Calha a boca, Shob, ralhou Vatha. Você não está morto. E eu tô morrendo dessa vez, sargento. E eu tenho certeza. Então pelo menos vai calar a boca, disse Vatha. Luminosa, concordo com Rubro. A senhora tem agido direito conosco. Sim, bem, o passeio acabou, replicou Shallan. Tenho trabalho para vocês. Vatha deu de ombros, mas alguns dos outros pareceram desapontados. Talvez Adolin tivesse razão. Talvez, no fundo, homens como aqueles precisassem de algo para fazer. Contudo, eles não admitiriam. Receio que pode ser perigoso, continuou Shallan, então sorriu. E provavelmente envolverá que vocês fiquem um pouco bêbados. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.